Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, dia 1º de dezembro, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma palestra depois do After. E hoje quem está com a gente é o Igor Rodrigues, ele que todo dia aí operando mercado futuro, mini contrato futuro, tem obtido ganhos lá no Facebook, muita repercussão, anda postando seus resultados, né? Muito bacana, muito legal. E, claro, também faz parte do time da Rico, assim como nós, então é um prazer tê-lo aqui hoje. Eu vou passar a bola para ele, não vou interromper, e espero que aqueles que estão assistindo ao vivo participem. Ele gosta muito da participação das pessoas, trabalha muito em cima do chat ali, do que vocês estão falando, ok? Sinta-se em casa, Igor, é um prazer ter você aqui pela primeira vez na Equipe Trader, e espero que seja a primeira de muitas outras vezes, né? Assim como o André falou, acho que faltou o convite, mas a partir de agora, vamos ver se a gente consegue aí, estreitar os laços. Maravilha, Zé. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui, agradeço o convite, eu gosto de fazer isso, principalmente falar do mercado na parte prática, que é o meu forte. Então, muito obrigado a você, o Hamilton, e vamos embora aí, tá certo? Bem, o tema da palestra de hoje é as atitudes que mudam o resultado do jogo, né? Ao longo do tempo, eu estou aqui na Bolsa, desde 2004, eu fui vendo que assim a minha evolução e aí hoje eu comparo com aquelas pessoas que estão começando, que estão enfrentando dificuldade, né? E em determinado momento eu fui lá brigar comigo, com a minha pessoa, para falar, pô, o que eu estava fazendo de errado, o que eu estava fazendo de diferente, para conseguir mudar o meu resultado. A expectativa era essa, né? Então, eu parei para analisar a minha atitude, né? E aí eu fui ver que, assim, eu aplicava muito a ferro e fogo a teoria que eu tinha aprendido, tá certo? Ao longo do tempo eu fui descobrindo que teoria é uma coisa, prática é outra, e eu vim trazer um pouco para vocês aí do que principalmente mudou para mim, tá certo? A respeito para que eu conseguisse sair, não vou dizer positivo todos os dias, mas que as coisas começassem a funcionar para mim, para que eu conseguisse ver o resultado, tá ok? Então eu vim passar aqui para vocês alguma coisa. Eu vou tentar ser bastante objetivo, porque assim é difícil enrolar. Eu acho que não tem nem por que a gente querer enrolar nada. É mais passar o que eu acredito hoje que trava as pessoas, onde as pessoas vão ali ficar com a sua própria dificuldade e acabam que não conseguem o seu êxito, tá certo? Todo mundo aí tá ouvindo bem, será, Osnei? Tá tudo certo? Pessoal do Acredito que YouTube sim, lá, acredito que está tudo ok. puder dar um ok pra gente estar áudio e vídeo tudo funcionando, pra gente poder seguir, aí fica a critério, tá certo? Eu queria desejar também uma boa noite ao pessoal do chat ali, o Merak Rosanegra, né? O Anderson Abreu, o Otacílio, o Anderson, o Wilson, o Izan, o Doug, tá certo? Felipe, tudo bom? Mário Taniguchi, R. Garcia, como vai? Tudo bom? Um prazer recebê-los aí, é sempre muito legal estar com vocês, tá certo? Deixa eu ver ali, porque parece, né, que para mim ali não está aparecendo ainda a minha imagem no player do YouTube. Você já marcou para eu estar apresentando lá? Tá tudo ok, Igor. Dá uma atualizar aí, de repente começa a rodar. Deixa eu ver aqui, ao vivo. Beleza, então tá tudo certo. Aqui eu já apertei pro ao vivo ali, ele já veio para o tempo real. Então vamos seguir, gente. Eu vou começar aqui. Deixa eu pôr minha tela. São basicamente 3 pontos que eu acabei mudando na minha rotina de investidor e eu gostaria que vocês entendessem, tá certo? O primeiro ponto é a forma como eu entendia o gráfico em relação à teoria e prática. Né? Uma, um dos motivos, na minha opinião, para que as pessoas venham fazer trading mini índice, que é o tema de hoje, e não obtenham sucesso, tem muito a ver com o camarada fazer um curso de análise técnica de fim de semana, e ele traz muito do que ele aprendeu, e essa pessoa que ministra o curso, ela normalmente não é um trader.
Então, o cara que aplica o primeiro conceito para o cara, apresenta a análise técnica para essa pessoa que está aprendendo, ele passa tudo como se fosse naquele gráfico diário, naquele gráfico semanal. Aí, o que o camarada traz para o jogo? Ele vem fazer o day trade, fazer a operação de curto prazo dele, tá certo? Pensando muito assim, que aquilo que ele aprendeu no curso, no sábado, no domingo, onde o mercado estava fechado, as coisas funcionam, o instrutor do curso ele acabou pegando aqueles melhores exemplos, aqueles que nunca falham, que nunca têm o sentimento, ele apresenta para ele que aquilo ele vai conseguir aplicar na prática, né? Muitas vezes, aquela situação que aparece na prática, ela vai ocorrer ali para a gente e vai funcionar, sem dúvida. Mas isso apenas em 30%, 20% dos casos, tá certo? Que acontece o movimento perfeito. Por exemplo, hoje, quem acompanha o índice, né, nós conseguimos ver uma queda aqui do índice, onde ele caiu praticamente 2.500 pontos entre máxima e mínima, né? Esses dias é o sonho de consumo de todos os traders, né? Só que as pessoas se esquecem que esses dias, por exemplo, eles são a mosca branca, o elefante branco, aquilo que aparece uma vez na vida e outra na morte, vamos dizer assim, tá ok? Então, hoje eu luto para ganhar, não naquele dia perfeito, né? Onde, quando nós vamos olhar ali o gráfico de 5 minutos, você vai falar assim para mim, poxa vida, os 5 minutos hoje só caiu, né? A teoria básica é assim, o cara fala assim, ó, eu vendi o rompimento na sexta-feira e hoje ele seguiu tendência, funcionou tudo bacaninha. Mas o que acaba acontecendo, gente? Um movimento como hoje, ele vai demorar a se repetir, ou que ele se repita, mas a gente vai ter momentos muito oportunos para que esse tipo de movimento limpo, direcional, com força apareça, né? Então, assim, 80% do tempo, você não vai ter esse movimento de facilidade, né? Então, o que acontece com aquele camarada que fez o curso de fim de semana dele lá? O exemplo muito provável que o instrutor dele vai pegar vai ser algo bem parecido com isso. Ele vai falar, olha aqui, ó, rompeu o fundo, caiu, testou o topo, rompeu o fundo de novo, caiu 2.500 pontos. Esse vai ser o exemplo que vai estar lá no curso dele. E aí o camarada traz essa visualização daquilo que ele aprendeu e ele espera que praticamente todo dia isso ocorra, né? Então, eu também tinha esse pensamento. Eu também tinha a vontade de ganhar todos os dias o trade perfeito, o trade que iria me dar 2.500 pontos, tá ok? A primeira mudança do jogo que me fez otimizar é não ser tão otimista. Eu sou o cara pessimista, tá certo? Então, vamos pensar assim. Hoje, eu me contento sempre em operar tendência. Porém, o que eu parei para perceber? O que é o trade perfeito, né? O trade perfeito é você fazer tua análise e de repente você fala assim, poxa, o mercado fez uma perna ascendente, fez uma perna de correção e ele agora vai caminhar para fazer 100% do movimento anterior. Então, basicamente, a minha ideia seria assim, porra, se eu comprei aqui a 250, 300, eu vou largar ele lá no 450, né? Isso, dentro da análise técnica, né, é o que a maioria das pessoas procura fazer. A análise permite essa ideia. Porém, o que a gente passa a acontecer, né? Tirando os dias onde o mercado se torna muito direcional, a margem de erro de você, por exemplo, apostar num movimento onde ele tem uma entrada e gera o seu alvo no 100%, mas a margem de erro de, por exemplo, que meu alvo fosse... Eu vou dar um outro exemplo aqui só para a gente constar, né? Vou pegar aqui, por exemplo, e fazer assim, ó, 1 para cima, 2 para baixo. Vamos supor que eu comprei em qualquer ponto aqui embaixo, não importa o ponto da compra. Mas aonde é que está, muitas vezes, a parte do erro? A parte do erro está o seguinte, o camarada vem e ele fala assim, onde é que eu vou sair? Ele tem, normalmente, duas atitudes que são bem maléficas, né, para o desempenho dele.
ele coloca uma saída no 895, 880, bem no 100%, ou seja, ele quer, todo o trade dele, ele quer pegar o 100% do movimento anterior. Aí, o que acontece? Para a análise técnica, quando nós vamos voltar para a prática, tá certo? O movimento de 100%, ele é este. Mas na prática, o 100% pode ter sido no 730. Vai dar a mesma coisa. Tá ok? Depois que isso aqui passa, o cara faz um ajustezinho aqui, outro ali, e 730 para esse movimento, ou 880, era a mesma coisa. Então, o que eu passei a fazer, né? Para que eu mudasse? Eu fui vendo que tipo de movimento eu tinha no gráfico de 1 minuto, que tipo de movimento eu tinha no gráfico de 5 minutos, o que eu podia esperar de um 15 minutos, de uns 60 minutos. E aí eu fui determinar assim, o que eu vou operar? Poxa, eu vou operar o gráfico de 5 e o gráfico de 1, tá certo? Basicamente, essa é a minha informação que eu tenho em mente, tá? Então, assim, dentro de uma naturalidade, você vai ter ali o seu 1 minuto, sugerindo muitas vezes, vamos pegar um exemplo aqui, entre o topo de 1 minuto, tá? E o fundo, 200 pontos, tá certo? Aqui nem tem isso, mas vamos pegar aqui um exemplo a se considerar. 200 pontos, 250 pontos. Então, quando eu estou tradando 1 minuto, eu tenho normalmente ali 250, 280, 220 pontos. Esse é o alvo normal da operação. Quando eu passo para uns 5 minutos, aí eu começo a pensar, eu tenho agora 300, 450, 500 pontos? Sim. Agora, o que fez eu mudar e eu praticamente ganhar todos? Eu tenho lá nos 5 minutos algo assim, um para baixo, um para cima, 2 para baixo, e o meu alvo seria, por exemplo, 400 pontos, tá ok? Dentro desses 400 pontos que eu teria de alvo, a projeção toda, eu faço uma conta de cabeça, é o seguinte, em relação ao ponto que eu comprei, até o ponto que o gráfico sugere que vai, ou seja, o tanto de espaço que ele tem da minha compra até o provável alvo, eu faço uma conta bem simples. Eu pego o número de pontos a partir do momento que eu comprei, então vamos dar um exemplo aqui prático, só para ficar claro, tá? Vamos supor que eu compre o preço no 580, tá? E o preço está falando para mim que ele vai chegar até 54.770. Então vamos arredondar aqui, ó. 570 para 770, tá? Eu comprei a 570 e vou com um alvo de 770. Nesse caso, a conta é bem simples. Eu teria aqui cerca de 1.200 pontos, né? 54.770 menos 53.570. 1.200 pontos. Eu pego minha calculadora e multiplico isso aqui por por 0,5. Metade. Então, na minha operação, eu busco metade dos pontos que o gráfico me dá. Aí você vai falar, pô, Igor, mas metade? Então, mas pensa comigo o seguinte. Se eu colocar sempre 100% do movimento, ou seja, se eu quiser, na minha análise, eu tenho 1.200 pontos, e eu colocar meu alvo no 770, eu vou ganhar todas as vezes que ele chegar no 100%. Porém, se ele fizer 95% do alvo, eu não pego. 90%, não pego. 85%, não pego. 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, eu não pego. O que passa a acontecer quando eu tento pegar metade? Tá certo? Metade do alvo. Eu vou ganhar todas as vezes que ele der 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 90%, 95%, 150%, 200%. Mas eu passo a estar muito mais perto da vitória do que longe dela, tá certo? Tiro a obrigação de sempre ter que acertar a análise na vírgula, tá certo? Então, essa foi a primeira mudança que eu obtive
no meu setup, na minha vivência, no meu dia a dia de trade, tá? Então, vamos agora aqui só para a parte prática. O que acontece? Eu vou pegar um exemplo do que aconteceu hoje, tá? Nesse caso, eu estou vendo um movimento 1 para baixo, e o índice abriu, fez 54.070, depois voltou no 500 e alguma coisa. Vamos supor que eu chegasse a realizar minha venda neste rompimento da consolidação aqui, na casa de 350, 330. Vou deixar no 330 porque já está redondo. Tá? O que eu passo para fazer? Eu pego a linha que eu tracei de onda 1 e projeto ela a partir do momento da 2 para projetar o meu alvo. Tá certo? Então eu tenho aqui uma estimativa do que o preço poderia fazer. Repara o seguinte aqui, gente. Vou dar um zoom, só para vocês entenderem onde é que está o problema disso tudo, tá? Olha só. Eu vou pegar aqui certinho para dar uma roubadinha, tá? Para ficar claro o exemplo. Eu vou dar uma roubadinha aqui só para vocês entenderem onde é que está o problema. Vamos pôr aqui. Vamos supor que o meu alvo da operação estivesse dando exatamente no 100, tá? Deixa eu só mudar aqui para o 100. Reparem só, a mínima desse movimento é um movimento bem forte, tá? Mas a mínima foi a 155, tá certo? Eu conheço muita gente que estaria com a ordem no 100, 105, o preço teria feito 155, nesse caso não teve problema porque ele caiu, mas se o preço tivesse corrigido e voltado tudo, ele não teria realizado a operação. Então, o que eu quero propor para vocês que me fez sucesso no meu dia a dia? Para vocês não tentarem pegar, além de fazer a operação, vocês quererem acertar a análise. A análise nós temos que deixar para os analistas. Quem quer ganhar dinheiro do mercado, ele tem que fazer dinheiro, tá certo? Ganhar dinheiro é totalmente diferente de fazer análise, tá ok? Então, o primeiro cenário é esse. Vamos lá recapitular agora em outro movimento só para vocês entenderem. Aí vocês vão me perguntar assim, Igor, mas 50% eu não posso aumentar um pouquinho essa porcentagem? Pode. Vamos ver se eu tenho um exemplo aqui agora na compra, só para a gente entender. Tenho aqui algo bonito, vamos ver se chega lá, tá? O gráfico está meio judiado aqui. Olha o que eu estou falando aqui, gente. Vamos supor que eu tivesse visto o preço aqui. Tá? Aí eu começo a pensar assim, poxa, o preço fez onda 1 para cima e eu estou vendo a onda 2 para baixo. Poxa, eu quero comprar porque eu estou acreditando que o preço vai fazer o 100% do movimento anterior. Nesse caso, a sugestão de movimento era para 470, tá? Reparem o seguinte, o preço não chegou no 470, ele fez 420. Se eu tivesse amarrado a minha ordem de venda, a minha saída do preço no 470, 450, querendo muito mais acertar a análise do que fazer dinheiro, é muito provável, se eu não fui hábil o suficiente para entender que isso iria cair, eu não consegui sair. Ou seja, ele estava lá no 400 e 15 minutos depois ele já estava no 56,100. Se de repente a gente comprou aqui em cima, no 56,050, 0,35, tá certo? Você já devolveu praticamente tudo. Voltou muito rápido e você ficou sem o seu dinheiro, tá ok? Então,
A primeira regra que eu vim passar para vocês é essa. Agora, eu acho que isso é um número que a gente tem que encaixar. Dos 100% do alvo 1, eu costumo sempre pensar em pegar entre 40% e 60% do movimento. Então vamos fazer uma regra bem clara aqui. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pôr aqui que eu comprei... deixa eu ver aqui... Teria comprado a 985, tá? Vou deixar números redondos aqui para a gente poder fazer a conta certinho. Então, 985 foi onde eu pensei em comprar a minha operação, tá? Quando eu fiz a minha operação de compra, eu cheguei à conclusão que se o preço fosse continuar em tendência, ele supostamente iria fazer uma perna de alvo próximo de 485, tá? Então vamos arredondar ali também para ficar todo mundo ciente do número. Então 485 era a primeira regra onde eu ia sair. Então qual que é o que eu estou sugerindo? Para que vocês, a partir do ponto de compra em relação ao alvo, então eu tenho lá, ó, o meu alvo é 56,485 menos o meu ponto de compra, que é 55,985. Então aqui eu teria 500 pontos de alvo, tá certo? Eu vou sugerir que vocês multipliquem isso aqui por 0,6, 0,5. E aí você vai querer 300. Então, colocando 300 pontos acima de mais 55,985, nós teríamos realizado a nossa saída em 56,285. Aí você vai falar, Igor, mas porra, foi até 420, meu, eu deixei na mesa. Veja só. A atitude que eu estou sugerindo, ela não é uma atitude para quem que está conseguindo desenrolar, né? O camarada que está conseguindo ir lá e saiu no 420. Aliás, ele saiu no 425, 5 pontos acima do que teve no negócio. Eu estou querendo que aquele camarada que compra, chega muito próximo do alvo, ele espera sempre a seguinte, pô, o preço tem 500 pontos de alvo, eu quero 505. Isso dificulta o resultado, dificulta o nosso perfil. Porque, assim, a gente, muitas das vezes que ele não chegar no 100%, aqui está um exemplo, eu vou acabar devolvendo tudo que eu ganhei. E aí o que acontece? Isso, psicologicamente, é muito ruim, tá certo? Então, a primeira regra que eu mudei para mim é não ser olho grande, vamos chamar assim. Zoiudo, né? Não pode ser zoiudo. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer no chat, tá certo, gente? Aí você vai falar, dá para fazer com 80%? Dá. Mas o que eu quero que você entenda não é que não dá para fazer. Quanto mais do alvo você quiser, maior vai ser a obrigação de você sempre acertar a análise. Quem acerta a análise, gente, é analista, não é trader. O trader, ele quer ganhar dinheiro, tá certo? Então, a regra básica vai ser sempre fazer isso. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que para muitos vai mudar o jogo, o resultado. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por experiência própria. Para mim aconteceu. O gráfico sugeria 500, de repente eu estava com 470, 430 e eu não estava satisfeito. Ou, às vezes, o preço sugere fazer 500 pontos, já estava com 570, 580 e eu queria extrair 800 pontos daquele mesmo movimento. Essas coisas, elas não andam juntos. Esse tipo de atitude, para quem faz trade, pensa em curto prazo, intraday, fazer dinheiro diariamente, é muito maléfico. Por quê? Porque a tendência pura, ela só aparece quando a gente tem um movimento de gráfico diário começando, um movimento de gráfico de 60 minutos. Tirando isso, o gráfico ele vai fazer assim, ele cai 600 pontos, mas logo depois ele sobe mais 400, 500. Tá certo?
Por quê? Porque os 15 minutos, os 5 minutos, ou 1 minuto, eles mudam muitas vezes de opinião durante o dia. 1 minuto está caindo, ele rompe topo, faz topo ascendente, fundo ascendente, para depois cair em outro momento. E aí você que pensa em extrair dinheiro diariamente, fazer meta financeira, não pode se dar o luxo de deixar o tempo te dominar. Você tem que dominar o tempo. A única razão para você seguir no trade é para buscar seu alvo. Bater o teu alvo, você tem que fazer dinheiro, ok? Bem, essa aqui, gente, é a primeira dica. Eu quero saber de vocês aí, se vocês têm alguma, do chat, né? Alguma dúvida quanto a isso. Todos vocês entenderam como que a gente vai fazer para projetar o movimento, como é que eu faço a conta? Vamos lá, participem aí. O Anderson Abreu, ele fez uma pergunta bem legal. Ó. Igor, você incorpora isso nas suas metas? Como? Daqui a pouco eu vou falar da meta financeira, tá certo, Anderson? Aí eu entro nesse detalhe. Mas eu vou adiantar aqui. Por exemplo, esse movimento que eu acabei de mostrar, onde o preço sugere que ele poderia subir 500 pontos em relação à perna 1, tá certo? É o tipo de movimento que eu gosto de fazer. Claro que assim, tem muito daquilo que você vivencia no dia a dia, tá certo? Então, por exemplo, a sua experiência, a sua contagem de tempo de entender o que é um alvo bom, um alvo ruim, né, vai daquilo que você vivencia todos os dias. Então, pensa o seguinte, quem opera todo dia, ele tem que entender basicamente assim, um movimento de 5 minutos, não, é 400, 500 pontos, é o que os 5 minutos sugere que vai fazer. Beleza. Então, toda vez que eu tenho um movimento, vamos dizer assim, visivelmente identificável, ou seja, é um movimento onde você consegue ver que o mercado tem força, você tem o gráfico sugerindo que pode andar aquilo, tá tudo fácil. Eu gosto de visualizar alvos grandes e sempre tentar extrair entre 40%, 50%, 60% no máximo daquele alvo que ele está me sugerindo que possa fazer. A análise, a leitura de força, nós vamos tirando pelas ações, pelo aquilo que aconteceu ontem, ou por aquilo que aconteceu na parte da manhã, porque agora você está na tarde. Você tem como ter as expectativas se o movimento tem força ou não, tá ok? Mas, basicamente, a sua pergunta era sobre as metas. Eu sempre procuro, para mim, comprar o número de contratos maior em cima de alvos maiores, né? Quando a gente tem só 30 pontos de alvo, é muito difícil você querer extrair 70 pontos de alvo, encher a mão. Então, assim, a ideia para você encher a mão é você trabalhar sempre, que vai entrar a segunda parte do que eu acho que mudou para mim, tá certo? Eu já vou comentar, que aí você vai entender melhor. Mas, assim, para você incluir isso na sua meta, tem muito a ver de você identificar uma condição que, graficamente, ela é muito viável, financeiramente, e assim, os números de pontos expostos ali pela análise sugerem que é um movimento atrativo. Você, pessoalmente, acompanha o mercado, tem a sua experiência, tem a sua vivência, identificou assim, poxa, pelo que eu estou vendo que o mercado está fazendo, ele tem força suficiente, tem momento para se aplicar essa análise e, muito provavelmente, ele vai buscar esse alvo sim. Aí você, entendendo que você tem um alvo pela análise gráfica e tem uma expectativa que o mercado está colaborando para que isso ocorra, você vai fazer as suas apostas porque é um alvo atrativo, tá certo? Mas depois eu entro nesse contato aí, que é um dos 3 pontos que eu acho que vai mudar a vida de vocês, tá certo? O Gabriel Santana fala assim, Igor, quando um fundo e quando um topo de uma onda se torna importante para você? Todo topo e todo fundo, ele tem a sua importância. Agora, assim, eu vou dar um exemplo aqui, e deixa eu só concluir aqui para a gente passar de tema, senão fica muito confuso, tá? Então, gente, baseado no que eu estou falando, tá? Eu estou procurando condições assim, né? Onda 1 para baixo,
uma onda 2 de teste de topo e eu estou querendo achar o pivô começando aqui, tá certo? A minha escolha para uma venda vai ser sempre nesse padrão. Eu preciso assistir onda 1 e onda 2, eu vou estar caçando a minha entrada no pivô. A partir do momento que eu entrei, eu vou pegar a perna 1 e duplicar ela para mim saber onde é o meu provável alvo da operação. Sabendo onde é o meu provável alvo da operação, tá certo? Eu tenho condição de entrada, ganho provável, eu vou subtrair entrada do ganho, aqui nesse caso, 56,045 menos 55,760. Eu teria 285 pontos. Esse é o trade onde eu vou lá e vou fazer vezes 0,6. Eu quero 170 pontos. 175. Então, se eu vendi lá 56,045 menos 170 pontos, eu vou pôr minha saída no 55,880 para mim sair e ficar com meu dinheiro. Ah, Igor, mas, porra, cara, eu tô achando que é pouco 60%. Tudo bem, gente. Olha só. Depois eu vou chegar num outro ponto aqui que vocês vão poder entender como é que eu faço para fazer dinheiro, tá certo? Mas vamos supor que vocês entendam que 60%, 40%, 50% é bom ou é ruim. Quando a gente acha que é bom e quando que a gente acha que é ruim? Não tem como. O que é bom para mim, às vezes, não é bom para vocês. Então, o que eu estou sugerindo é que vocês não tentem acertar a análise. Quem acerta a análise é analista. Quem é trader quer dinheiro, tá certo? Então, vocês têm que conciliar entrada e alvo e fazer com que isso dê dinheiro. Se você vai conseguir fazer isso dar dinheiro com 30% do movimento apenas, com 70%, qual é a diferença? A diferença básica é o seguinte, o cara que faz meta com 30% do movimento só, praticamente ele vai conseguir meta todo dia. Por quê? Porque toda vez que o preço romper o fundo e ele atingir 30%, ele vai ganhar. Mas todas as outras vezes que ele atingir 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100%, 200% da meta, do alvo do movimento, ele também vai ganhar. As únicas vezes que ele iria errar é quando o preço apenas faz rompimentos falsos, 10% do alvo, 15%, 20% e assim por diante. Já quem está buscando 70%, quando é que ele vai errar? Todas as vezes que ele não fizer até 70%. Então, como a gente está falando de um número que é bem maior, você pode ter certeza, o cara que busca 70%, 80%, 90%, ele vai errar muito mais vezes do que o cara que busca menos porcentagem do tamanho do movimento. O que é interessante é entrar no segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Porra, então a gente está vendo que o preço se move em tendência, ele repete o movimento anterior, eu não preciso acertar a análise para me ganhar dinheiro, o que eu estou esperando? Vai ser o que eu mudei. Antes eu queria acertar a análise. Antes eu queria entrar com a mão e esperar o meu resultado. Hoje, como eu gerencio a minha entrada, tá certo? Muitas das vezes, o que eu faço? Eu entendi. O que será que é mais fácil acontecer no mercado? O preço, quando rompe um fundo, fazer 100% do movimento anterior, ou ele apenas fazer 30%, 40%? Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu entendi que a facilidade do intradiário não está em pegar movimentos longos. Eu fui olhar aquele tipo de movimento que a todo instante se repete. O que é comum acontecer? O mercado dá 100 pontos, 150 pontos. Isso é comum. Agora, o mercado deu 1.800 pontos, 2.500 pontos hoje. Isso é comum? Não. Então, assim, a busca pelo meu resultado não está em cima do trade de 2.500 pontos. Eu busco o meu resultado naqueles movimentos onde eles, ainda assim, por pequenos que sejam, eles ainda assim são atraentes para que eu consiga meu resultado. Isso também não é uma regra. Eu não posso falar, vamos buscar 100 pontos. Não. O que eu estou querendo trazer para vocês, aonde foi que eu mudei a minha ideia e as coisas começaram a fluir para mim.
Então, assim, eu busco todos os movimentos de 5 minutos, de 15 minutos, para mim fazer trades maiores. E 1 minuto eu uso para mim escalpelar o preço, para mim pegar trades menores. Então, assim, no 1 minuto, eu sempre estou buscando 50, 80 pontos, 50, 80 pontos. Quando é que eu estou buscando 300, 250, 400 pontos? Quando eu estou me baseando pelo 5, pelo 15. Por quê? Porque eu consigo, como o espaço de queda ou de subida seria maior dentro de uma tendência, eu consigo concentrar um maior número de contratos para mim buscar minha meta, para mim atingir essa meta, ok? Então, a ideia do que eu estou passando para vocês é exatamente entender que o trader, o cara que vem aqui para ganhar dinheiro, tem que entender as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? O que é comum? O minuto dá 80 pontos. Quando você está tradando 1 minuto e querendo 1.000 pontos, é claro que não vai acontecer. É claro que ele vai cair 300, 400 e de repente vai voltar tudo. Então você tem que olhar para o gráfico em questão e ter a sua expectativa coerente, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Juliano Diziado. Igor, você identifica o fundo topo com os padrões de candlestick para pegar o pivô do início de movimento? Não, eu não olho o candlestick, tá certo, Juliano? O que eu estou tentando trazer são atitudes que me fizeram modificar. Eu não estou trazendo um setup para vocês, tá certo, o Juliano? O setup é bem básico. Pensa o seguinte, o meu setup dá dinheiro ou perde dinheiro? Ah, ele dá dinheiro. Continue com ele. Na bolsa não é importante perder dinheiro. O que é importante é ganhar dinheiro. A decisão de manter algo ou excluir algo tem que ser assim, dá dinheiro ou é conversa furada. E repare, às vezes uma coisa que dá dinheiro para mim não necessariamente vai dar dinheiro para você. Então, a análise técnica é ambígua, tá certo? Às vezes eu acho o indicador e acho ele o mais perfeito do mundo. Você olha para aquela porcaria e não vê sentido naquilo. Então, a pergunta que nós vamos responder quanto a qual setup eu vou usar é o seguinte: qual é o setup que eu vou usar? Aquele que eu ganho dinheiro. Repare, eu não estou ensinando setup, gente. Eu estou trazendo para vocês que, assim, quando eu achei o meu setup e eu passei a ganhar dinheiro nele, a partir daquele momento, eu não quis mais mudar de setup. O que eu quis fazer? Eu quis me aperfeiçoar o máximo possível dentro daquele setup que eu ganhava dinheiro. Não adianta a gente ficar mudando de setup o tempo todo. Por quê? O médico que faz operação no cérebro de uma pessoa, quando é que ele se torna muito bom? Quando ele faz muitas operações em cérebros. Ele não pode operar mão e depois ir operar cérebro porque ele não vai entender. Não vai ter a mesma sintonia. Às vezes ele sabe o que ele está fazendo e tal, vai conseguir, mas o cara que opera cérebro, ele tem que operar muitos cérebros para ele falar, pô, isso aqui eu já vi, isso aqui aconteceu, isso aqui vai se repetir, pô, isso aqui pode ser aquilo outro. É assim que funciona. Você tem que se tornar um especialista em cima daquilo que você ganha dinheiro. Você vai entender o seguinte, porra, meu setup ganha 500 pontos facilmente. Pô, então vamos tentar aprender como é que esse setup que dá dinheiro facilmente poderia dar 800 pontos, 1.000 pontos ao invés de ser 500 dentro do meu mesmo setup. Por quê? Porque você já ganha dinheiro. Você tem que se acostumar. O teu setup, o meu setup, ele vai ter rotinas que se repetem com situações específicas, novas situações. Isso tudo não dá para você filtrar ou aprender numa aula, tá certo? Você tem que vivenciar as experiências do seu setup. Isso, para mim, é uma parte fácil, porque desde 2007 eu opero um único setup. Eu nunca mudei o meu setup, eu aprimorei. Eu entendi que eu perdia demais, eu fui mexer no gerenciamento de risco. Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer um gerenciamento de risco mais saudável? O que eu posso mudar? Pô, eu não estava colocando stop em 500 pontos. Pô, 500 pontos é foda. Aí eu falei, não, vou pôr stop de 50. Pô, mas stop de 50 é do cacete, pega toda hora. Aí eu aprendi, eu falei, pô, não é o stop, é o financeiro que eu perco que me incomoda. O que eu passei a fazer? Eu entro com o financeiro. Então, assim, qual que é o stop correto? O stop correto é 1.000 pontos. Então, eu entro com um número de contratos, onde aqueles 1.000 pontos torna-se aceitável a derrota.
financeiramente, não em pontos. Aí, por exemplo, eu coloquei 1.000 pontos de stop num número X de contratos. Porém, eu estou olhando o preço, eu estou olhando a cotação. Vamos supor que eu tivesse baseado por um gráfico de 15 minutos. Um exemplo. Eu tenho um alvo de 2.000 pontos para cima. Só que o meu stop de 15 minutos, o correto, que seria o fundo anterior, ele é um stop muito comprido. Porra, se eu vou querer operar 50 contratos e pôr um stop de 50 contratos com 1.000 pontos, eu vou quebrar. Agora, o que eu faço? Porra, 50 contratos não dá. Mas se eu colocar 2 contratos aqui, e eu tenho 2.000 pontos ali do alvo, eu não quero 100%, eu vou assim, o 15 minutos está no pivô, quando 1 minuto romper o topo, eu entro a primeira vez. Se 1 minuto romper o topo de novo, eu não entro com 2. Eu pego e dobro para mais, compro mais 4 e inteiro 6 na mão. Só que aí eu pego o meu stop de lá de baixo e ajusto no risco igual. O que eu tinha de risco financeiramente igual, tipo assim, eu entrei com 1.000 pontos, 2 contratos, R$400. Eu vou agora ter os 6 contratos, divido pelo meu risco porque eu estou acertando a análise e coloco os mesmos R$400 em cima de 6 contratos. Porque R$400 era a minha perda inicial aceitável. Aí continuei acertando, o preço está respondendo a favor da minha operação. Agora ele rompeu o topo de 5. Eu saio de 6 e boto 18. Só que o que eu vou fazer? Esses 18 não vai poder aumentar mais do que R$400 de stop. Então eu vou arrumar um ponto no gráfico assim, conforme eu vou acertando e ele está andando, eu vou ajustando o meu stop, ok? Entendeu como que vai funcionar a regra do stop? O stop tem uma regra. Eu não estou para perder dinheiro. O que eu quis expor? Eu achei que o problema era ter um stop muito caro em pontos. Depois eu parti para um stop muito curto e também não funcionou. Aí vem o ser humano, a inteligência. O que eu preciso fazer? Pô, então eu tenho que colocar o stop certo, graficamente, e conforme o preço vai sugerindo algumas mudanças de comportamento, indo a favor da minha análise, eu vou potencializando a chance de eu ganhar mais, porém, sem comprometer meu gerenciamento de risco. E aí foi uma forma que eu achei de fazer uma entrada grande sem assumir muito risco. Tá ok? Vamos lá, deixa eu ver o chat aqui. Lucas, a teoria é muito simples, tá certo? Independente do que eu esteja vendo, eu sempre estou operando tendência, tá? Quando nós falamos em operar tendência, você vai ter um comentário é o seguinte. O que é o stop confirmado? O stop confirmado é sempre que você vê topo mais alto que o anterior. O stop é o fundo que está entre esses dois pontos. Então, isso que eu quero dizer. Eu estou cercando tendência. Se eu comprar o preço aqui, em cima, onde está a segunda bolinha, não vai mudar. O stop correto tem que ser o fundo anterior que está confirmado. Se eu comprar ele aqui no rompimento, a ideia é a mesma. Eu vou comprar o rompimento do topo, mas meu stop é lá embaixo. Sempre no lugar correto. A ideia é, eu vou colocar meu stop no lugar correto, mas eu vou fazer de uma forma onde, claro que para fazer isso que eu estou falando, você vai ter que entender assim, não é qualquer trade de 100 pontos que você vai gerenciar o risco assim. Você vai ter que ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo no que aconteceu hoje. Nem para pegar o dia de hoje, porque o dia de hoje é uma mosca branca, é aquilo que você não espera. Você até pode ser beneficiado em participar desse ganho, tá certo? Mas não necessariamente você estaria focando num alvo tão grande. Por exemplo, você ia ter focado que o preço fez uma onda 1 para baixo e tinha feito uma onda 2. O que aconteceu? Hoje, quando o mercado abriu, ele fez o 100% do movimento anterior, tá certo? Aí você fala, boa, legal. Quando ele vai, testa topo e rompe o fundo, você poderia estar imaginando que ele ia cair mais 1.000 pontos para chegar ao alvo 2, que é o 161. Então, por exemplo, você poderia estar focando um trade aqui de 1.000 pontos para baixo, no romper de 54.000, só que assim, você tem 1.000 pontos de alvo. O que você iria fazer? Eu vou entrar com 200 contratos, fechar aqui, tá tudo certo. E se der stop? Se eu perder, eu vou perder muito dinheiro. Então você ia arrumar um jeito de gerenciar isso. O que eu estou falando arrumar um jeito? Você vai usar o seu setup, as regras,
Eu tenho o meu, ele estaria aqui muito bem definido em cima do que eu precisaria fazer. Como a palestra de hoje não é setup, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá ok? Por quê? Porque deixa para outro dia, porque senão vai tomar muito tempo aqui, a gente não sai, tá ok? Agora, você tinha a expectativa de 1000 pontos de alvo. Em cima disso, tá certo? Em cima disso, você iria montar a sua operação. Nesse caso, como você teria acertado, você teve a chance de ganhar 1000 pontos. Ou ter sido beneficiado pelo mercado ter caído, não 1000, mas quase 2000 pontos. Aliás, 2000 pontos. Você não esperava, mas aconteceu, tá ok? Então, basicamente, é você entender que a pergunta aí, né, ela tem duas vertentes muito fortes, né? Que é assim, como eu vou conciliar e o que vai acontecer? São coisas distintas. Então, se você parar para perceber, o que vai se transformar a análise técnica? A análise técnica, neste caso, ela vai se transformar apenas em uma ferramenta de visualização de oportunidades. O que vai determinar se você ganha ou perde, tá certo? Ou melhor, o que vai determinar ganho ou perda, ele não é a análise, e sim a forma como você vai fazer. Tá ok? Repara o seguinte, eu vou te dar um outro exemplo baseado no dia de hoje, só para você entender como as decisões nos complicam. Vou pôr o gráfico de 5 minutos. Ó. Vamos supor que eu estava olhando hoje e nós somos 2 traders distintos, tá ok? E aí eu quero provar para vocês que é a atitude que vai trazer o dinheiro e não a análise. Vamos pegar o seguinte, vamos fazer, 2 pessoas vão fazer a mesma análise. Qual que é a mesma análise? Poxa, eu estou vendo uma onda 1 para baixo e eu estou vendo uma onda 2, tá certo? A onda 2 sugere que o preço cai até 53,100. Agora, olha como é importante você entender que não é a análise. Eu fiz a minha análise e você fez a sua análise. Chegamos que o alvo era 53,100. Mas o que acontece? Os dois iniciam a operação aqui. Na bolinha, em qualquer ponto, tá? Eu coloquei meu stop no topo anterior, que eu acho que é o correto. O camarada achou que tinha uma consolidação e colocou o stop dele aqui. Ele vai ser estopado, eu vou permanecer. Eu não estou falando, gente, que colocar ali, sei lá, 500 pontos de stop é o que vai fazer você ganhar. O que eu quero que vocês entendam é que a atitude de você olhar um stop correto, não querer trabalhar com stop muito apertado, pode te fazer ficar num trade bacana. Aí, mas eu tinha 500 pontos de stop. Cara, mas você também tinha um alvo de bastante ponto. Por que você quer ser ganancioso? Utiliza o alvo de bastante pontos para fazer assim, porra, sabe de uma coisa? Eu acho que ele está na resistência. Eu sou o cara que opera 12 contratos. Eu vou vender 2 aqui no risco e vou pôr o meu stop lá no topo anterior. Se ele começar a cair, aí eu mudo. Aí olha só. Então a atitude vai ser diferente. Um coloca o stop, vai tomar o stop, porque ele deu a violinada aqui. E o outro vendeu 2 pensando, pô, eu vou tentar achar minha venda. Deixar o mercado confirmar para mim. Tá certo? O que acontece? Nesse ponto aqui da bolinha, eu quero que vocês olhem no gráfico lá de 1 minuto, só para a gente chegar. Eu quero mostrar para vocês, não é que eu fiz hoje, gente, eu perdi dinheiro, cometi um erro, estava ganhando R$2.000 e perdi dinheiro porque eu cometi um erro. Eu deixei uma ordem muito grande de compra, pegou e ele deu uma escorregada para baixo, eu acabei sendo negativo no dia. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó.
Os dois venderam no mesmo ponto, na bolinha, em qualquer lugar. Não estou questionando onde vende, aonde compra. O que eu quero que vocês entendam é a administração do trade, a forma de fazer vai ser diferente. Qual que é a forma de fazer? Um vendeu no risco e o outro também. Um achou que o stop era no topo da consolidação, ele foi estopado. O outro ele falou, cara, eu não vou pôr stop nessa consolidação enquanto eu não ver que 1 minuto rompeu o fundo. E aí o que passa? O cara que ficou vendido em 2, ele falou, olha, eu vou deixar uma ordenzinha de mais 2 se ele perdeu 310. Aí eu vou vender. Mais. Aí o que acontece? Ó? O preço foi, caiu, rompeu o fundo, ele vendeu mais 2. Quando ele faz assim, ele fala, não, agora também não vou perder o primeiro trade. Eu vou colocar aqui o stop dos 4 no custo que eu vendi a primeira posição. Aí ele vai esperar e falar, ó, o preço aqui testou topo? Testou. Se romper o fundo, eu vendo mais 4. Só que se eu vender mais 4, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o stop dos 8 e vou colocar nesse topo que ele está deixando. O meu alvo é grande. Eu tenho bastante espaço de movimentação de preço. Eu não preciso me expor. Tá ok? Aí, pô, acertei. Quando ele está aqui embaixo, o camarada faz assim, sabe uma coisa? Eu vou vender mais 2 contratos aqui, inteirar minha mão, mais 4, inteirar para 12, só que eu vou puxar meu stop total para cá. Este é o exemplo mais claro do que eu quero mostrar para vocês. A análise, a minha e o do colega que tomou stop, ou eu poderia ter tomado stop, foi a mesma. O que vai determinar é como eu estou tentando gerenciar meu trade. Isso mostra para a gente que a análise técnica não é a solução, ela é um meio. Agora, a solução está em como nós vamos fazer o trade. O meu entendimento sobre esse cenário mudou a minha rotina. Tá ok? Vamos lá. Tem alguma pergunta aí no chat? Fiquem à vontade, gente. Vou fazer aqui 2 minutinhos de bate-papo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente fala sobre. Vai ficar gravado, tá, Gustavo? Gabriel Santana, não vamos entrar nesses detalhes. A forma como você vai escolher fazer seu trade é indiferente. O que eu quis te mostrar é que a mesma análise errou por causa de um stop. A outra, gerenciando, acertou. Poderia ser que nós tivéssemos uma atitude, 3, 4, 5 pessoas fazendo o mesmo trade, e a atitude seria errada da mesma maneira, entendeu? E nós iríamos errar. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o que ganha dinheiro na bolsa não é a análise. O que é importante para que nós operemos análise técnica não é a análise, não é a análise técnica que eu sei, a que você fez. Análise técnica, essa porra aí, é a mesma coisa, todo mundo aprende, é romper o topo, teoria de Dow, é stop, topo confirmado, movimento 100%, continuidade. É a mesma coisa em qualquer lugar para todo mundo. O que eu estou querendo te mostrar é que o que ganha dinheiro é como eu vou fazer para ganhar e como eu vou perder. Tá certo? A prova mais básica é o seguinte, é esse o entendimento que vocês têm que ter. Como é que eu vou ganhar e como é que eu vou perder? Pensa o seguinte aqui, porra, eu achei que o preço iria subir. Comprei aqui 2 contratos. Coloquei meu stop aqui. Porra, não vou morrer se eu tomar o stop. Agora, é uma tendência de baixa? É. Agora pensa na mesma análise, porra, eu acho que vai subir. Eu compro 120 contratos, que foi o que aconteceu comigo hoje, só que de repente eu não ponho stop. Qual a chance de eu ter êxito nisso? Você vai falar assim, poxa, mas a chance de subir para ambos era pequena. Sim, eu concordo, mas não era impossível. Agora, o cara que entendeu, vamos supor que os dois operam 120 contratos, o cara que operou 2, ele sabia muito bem o que ele está fazendo. Porra, a compra aqui praticamente é certeza de dar stop. Tá certo? E aí,
Um, consciente do que poderia acontecer, entrou, colocou o stop justinho, uma risconada, não se machucou. O outro se estrepou. Tá certo? O que eu quero dizer é que como você vai fazer, vai mudar, tá certo? Cara, eu errei um único trade. Eu vendi aqui 60 contratos no 395. Coloquei 120 contratos para comprar 280. Tá certo? E aí no meio do caminho eu fechei os 60 contratos aqui a 330. Ganhei o trade. Só que eu fui e esqueci de cancelar a ordem dos 120 aqui. Entendeu? Na verdade foi aqui, tá? Eu vendi a 460, fechei no 405 e estava com a ordem de 120 no 380, tá? Aí o que aconteceu? Caiu muito rápido para cá, eu segurei um pouquinho, ele voltou para cá, mas aí entrou a esperança. Pô, tava 2.000 positivo, tá quase chegando no meu preço, eu vou segurar um pouquinho, de repente caiu um pedação, e aí com 120 não deu para segurar, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. O erro foi não ter cancelado uma ordem, ela ficou em aberto. Depois entrou a esperança no jogo. É normal, psicológico abalou. E aí eu dei duas hesitadas, em duas hesitadas saí 5 mil e poucos reais negativo, tá certo? Que não é nada, mas acontece. O erro para aprender e amanhã não esquecer de olhar a boleta lá, tá? Isan, eu não achei nada, eu não quero nem comentar do que eu acho, tá? Até porque a gente vai decidir comprar e vender na hora. Agora eu não acho nada. Agora qualquer idiota vai falar, pô, tava nítido que ia cair pra caramba. Concordo. Mas esquece isso, não vamos falar de setup. O motivo de compra e venda não é esse o tema da palestra, tá? Com o gráfico parado, eu consigo ver, puta que pariu, se eu tivesse vendido, podia ter segurado 60, eu ia ter ganho 2.000 e poucos pontos. Ia. Mas mentira, porque eu também não ia segurar tudo isso. Quando tivesse dando 300, 400, eu já tinha saído. É sempre assim, o gráfico parado ele vai te induzir a fazer tudo ou você achar que é tudo simples. E aí, na verdade, teve várias situações que ele sugeriu que ia subir, você ficou com medo, realizou, entrou comprado, entendeu? E assim vai por diante, ok? Vamos lá, gente. Alguma pergunta, algum comentário em cima do que eu estou falando? Esquece de setup, de média móvel, eu não vou falar nada disso. Eu estou falando de atitudes. Vocês já estudaram análise técnica, entendeu? Isso aí também, Tiagão, não vou falar, tá? Boleta, esquece, eu não estou passando setup operacional, ok? Todos vocês conseguem entender que o que ganha dinheiro não é a análise, e sim como eu procedo para acertar uma análise, e aí essa análise ela vai dar certo ou vai dar errado. Então, o resultado de como é que eu vou ganhar se dá certo e como é que eu vou perder se der errado é o que é importante. Isan, eu não fico chateado com ninguém, cara. Falei na boa. Se achou que eu dei uma prensada aí também, relaxa que eu não sou assim, tá certo? Você nunca vai saber, Clay, que vai reverter ou que vai para frente. Você tem que pensar o seguinte: o que vai determinar, tá certo? Olha o que eu quero dizer aqui, ó. Aqui é um rompimento de topo de 1 minuto. Ele subiu? Sim. Tá ok? Agora, se você foi rápido, você consegue sair no ganho. Se você hesitou, isso era uma correção de 5 minutos. Logo em seguida, os 5 minutos voltou a dar venda aqui nesse mesmo ponto e voltou a cair. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Toda análise de compra, ela vai ter uma análise de venda que sugere que o mercado pode cair ou que o mercado pode subir. Você tem uma análise comprando e uma análise caindo. O que determina, e é isso que vai confundir, esse aqui é até o terceiro tópico do que eu estava falando, é o seguinte: é muito difícil, tá certo?
a gente julgar gráfico parado. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Esquece o que aconteceu, uma queda de 2.500 pontos nesse período. Tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte. Para e pensa o que aconteceu aqui, ó. Fala para mim o que é este cenário aqui. Isso aqui que eu estou mostrando na tela. Tá? É uma compra ou você estaria pensando em vender? Por esse gráfico, é só isso que eu quero que você entenda. Vamos lá, eu vou aguardar aqui porque eu sei que tem um delayzinho. Eu quero a resposta de vocês. Então, olha que legal. Deixei um tempinho aí para todo mundo poder, para eu ler o chat, tá? Para ficar em tempo real aí, porque senão fica... Então, isso aqui é uma compra. Só que isso aqui é o gráfico de 1 minuto. Aquele mesmo momento da compra de 1 minuto, se você olhar, ou se você estivesse olhando pelos 5 minutos, você ainda estaria assim pensando que o preço tinha feito uma onda descendente e essa era a perna de correção e você estaria caçando uma oportunidade de venda. No mesmo ponto, Gabriel, o comentário é assim, como a gente vai ver, a correção no tempo maior, eu entendo, mas eu não queria que você levasse por esse lado. O que eu quero que você entenda é bem simples. Um sinal de compra, às vezes, num gráfico, é uma venda no outro. E aí, o que vai acontecer? Se você olhar, mas essa aí, os 5 minutos, estava não sei o que lá. Para o cara que estava operando 1 minuto, tá certo? Teve várias compras ali no começo do dia e o cara ganhou dinheiro comprado. Tá certo? Por quê? Porque o preço veio subindo desde os 54 mil, tá certo? Veio até 54.500 e o cara podia ter ganho dinheiro só comprado. Todo rompimento acabou dando certo. O que é importante aqui? O teu nível de análise técnica, ele vai ser vitorioso não pela análise, se você sabe analisar o gráfico, tá certo? O que vai determinar o teu sucesso pela análise técnica é quantas vezes você está vendo o tempo certo que vai movimentar. Por que a análise técnica é tão ambígua? É por isso. 1 minuto estava dando uma compra, mas logo em seguida deu uma venda. Quem estava na compra perdeu, quem não estopou perdeu muito, quem está carregando perdeu muito dinheiro. E não tinha compra? Tinha, mas mudou de decisão, mudou de opinião. O mercado estava te fazendo uma pergunta, você respondendo, é compra. Qual é compra. Ele mudou a pergunta por outro tempo, não te avisou. Então, não é análise técnica. Você pode saber, cara, você pode ser o mestre graal de análise técnica. Você pode ir lá no sábado, no domingo, e rasgar o gráfico e falar, isso aqui é compra, isso aqui é venda. Mas na segunda-feira, se você não olhar para o gráfico e falar, qual que é o cenário do mercado? O mercado é queda hoje. E você não estivesse olhando 5 minutos, por exemplo, você não vai pegar a venda. Então, a análise técnica não faz milagre. O milagreiro, o santo padroeiro desse karma aí, dessa igreja, ele se chama trader. O cara que está por trás daquilo tudo, ele fala assim, eu acho que é venda. E aí, na grande maioria das vezes que ele acha que cai ou acha que sobe, ele acerta. E aí ele vai ignorar, por exemplo, ele acha que cai, ele iria ignorar que o minuto está subindo. Não está subindo, mas é uma correção, vai acabar já já e vai cair.
Tá certo? Então, a diferença, a confusão sobre a análise técnica está nisso. Você entender que tem vários tempos gráficos, tá certo? Que dão compra, mas no outro tempo está chegando numa resistência, ou é a perna de correção de um outro tempo. Isso não tem quem responda para você na análise técnica. Isso aí é a tua experiência, é o teu feeling pessoal, o teu desenvolvimento em cima do tempo com relação ao que está acontecendo. Ah, eu vou vender por causa dos 5 minutos, por causa do rompimento de 60 ou de 15. Eu quero que o 1 vá para a casa do chapéu. Agora, é muito difícil você pensar dessa maneira, tá ok? Vocês estão me ouvindo aí? Se vocês não entenderem que a regra do jogo é essa, não tem Cristo que faça vocês ganhar. Porque eu vejo por aí as pessoas sempre jogando a responsabilidade do sucesso é para análise técnica. E aí não funcionam as coisas. Porque o que ganha dinheiro não é a análise técnica, não é o gerenciamento de risco, não é, é a pecinha que tem por trás do computador. Se chama trader. Esse trader, ao mesmo tempo que eu acho que sobe, ele pode achar que cai. Um de nós vamos perder. Às vezes, nós poderíamos ganhar, os dois. Mas eu precisaria estar querendo fazer aqui um scalper de 50 pontos. Fiz meus 50 pontos, bolso, obrigado. Se eu não me engano, o Aliakin hoje na sala do trade ao vivo, ele falou para mim isso aqui. Eu ganhei o scalper ali e ele desabou. Foi sorte, porque ele fechou a operação de compra, fechou. Eu falei que eu estava vendido ali, cara. Eu achei que ia cair, vendi, só que eu meti a venda no 460 e iria fechar no 380. Só que como ele estava em tendência de alta, eu falei assim, pô, eu vou comprar aqui 60 e estopo no fundo de 350. Aí eu fiz o trade. O mercado ficou meio enrolando, aí eu mudei de ideia. Eu fui lá e fechei no 405. 60 contratos. Só que aí eu não cancelei o 120. Aí ele caiu bastante, rapidamente. Eu falei, saiu alguma notícia? Parei, pensei. Aí eu falei, pô, preciso respirar. Não, ele vai voltar. Ele foi, não chegou no meu preço. Aí eu fiquei esperando que ele voltasse pro meu financeiro. Não voltou. Quando ele voltou, rompeu o fundo. Eu falei, meu, não tem o que fazer. Aí larguei um monte de ponto com a mão carregada. Mas você acha que foi a técnica? Não, foi as minhas decisões. Não foi a análise técnica que me derrubou. Eu estava vendido, mas a forma como eu agi não deu certo. Gente, o nome da palestra são Atitudes que Mudam o Resultado. Eu estou mostrando para vocês aquilo com que eu mudei a minha concepção sobre ver o que o mercado era. Eu não estou fazendo uma palestra para passar para você o setup. Eu estou tentando abrir sua mente para você entender e tirar a leitura do que o mercado realmente é e como ele se apresenta para você. É isso que vai fazer a diferença no médio e longo prazo. E aí, fora tudo isso que eu comentei, não se esqueça. Amanhã você vai chegar aqui e você vai ter que olhar para o mercado e falar assim, meu, eu acho que ele sobe. E realmente ele vai subir. Eu acho que ele cai, ele realmente tem que cair, porque senão você não ganha dinheiro, tá certo? Ao longo do tempo, os nossos eu acho que sobe, eu acho que cai, eles têm que estar mais corretos do que errados, porque senão você não vai ganhar dinheiro. E não quer dizer que não tinha aquela operação de venda que você estava analisando, tinha, mas você está olhando o tempo que não ia movimentar. E aí é fácil você, o mercado veio de novo. Não! Esquece o mercado, o culpado somos nós. Nós não estamos conseguindo tirar uma leitura correta do preço. Tá ok? A prática e teoria é isso. Por quê? Porque no curso lá parado, o cara pega o sinal bonitinho, aqui deu ganho, deu ganho. Mas quando chega na prática, você tem 1 minuto rompendo o topo e os 5 na resistência. Você era obrigado a escolher. Mas dava para fazer a compra e fazer a venda. Mentira. Porque se você acredita que o mercado sobe, você nunca manda uma ordem de venda. Só o cara que não opera que vai falar para você, não, eu vendo, eu compro. Mentira, gente. Se você acha que ele cai, você vai trabalhar. Não, eu vou vender.
Ele está subindo. Não, não vou comprar, cara. Estou achando que cai. Impossível você fazer isso. Esquece a compra de 120, você sabe? As nossas escolhas mudam o resultado do jogo. O objetivo da palestra é esse, gente. Abrir a visão de vocês no sentido que não é análise. Se vocês não se desenvolverem pessoalmente, em termos de conhecimento, vivenciar o que é mercado, ver o dia a dia, entender, porra, quando acontece uma notícia, ele chacoalha, pô, notícia não ganha dinheiro, então fica de fora. Não adianta, você não ganha dinheiro, vai toda vez que essa notícia está posicionada, você vai tomar na cabeça. Você tem que começar a fazer a atitude que fala, não, com esse mercado assim, do jeito que está, não quero. Romper o fundo, eu não trabalho com a compra. Não, na verdade eu não penso isso. Se você gerenciar risco, Ivan, não necessariamente operar muito significa que você vai errar mais. Dependendo de como você monta o teu gerenciamento de risco, você opera mais com um único objetivo, que é pegar o trade. Enquanto ele não dá o trade, o que seria o trade? Vamos taxar aqui para todo mundo ficar claro. Eu estou vendo uma análise de venda ou uma de compra. Eu estou achando que o índice vai subir 400 pontos. Enquanto ele está ali naquela consolidaçãozinha, vai para cima, vai para baixo, você vai estopando, entra de novo, estopa, mas sempre vai gerenciando. Ganha um, perde o outro. Quando ele dá o tiro e indica assim, acertei, rompi o fundo de 1 minuto, quebrei a consolidação do 5, estou indicando que eu vou lá, é a hora que você fala, não, agora eu ponho mais contrato e ganho com a mão cheia. Os outros trades que você ficou trocando figurinha, o objetivo dele não era ganhar nem perder, era se manter no trade para que a tua ideia que ele iria cair fosse real. Se o mercado chegasse a cair, você fala, eu vou extrair dinheiro desse mercado. Tá ok? Tem muita coisa, gente, que quem não opera não sabe nem fazer. O cara que fica de lero-lero, lenga-lenga, eu todo dia vou lá e ponho meu dinheiro no jogo e eu tô ali para ganhar dinheiro. Não importa se eu preciso rodar 2 contratos, eu vou ganhar meu dinheiro, eu tenho que rodar 5 mil. Meu objetivo não é rodar, é ganhar dinheiro. Se para isso eu precisar estripar um boi, cara, eu vou lá estripar um boi. Se for para ganhar dinheiro e eu precisar vender latinha, juntar latinha na rua, eu também vou fazer. O meu objetivo está em ganhar dinheiro. Quando a proposta é vou fazer trade, eu tenho um objetivo, qual é? Ganhar dinheiro. Eu tenho que ir lá e fazer bem feito. Tá certo? A regra é essa. Não adianta você vir aqui contando historinha, cara. Primeiro, vai ter que pôr a boleta, porque se não pôr boleta não vale nada. Tá certo? E não adianta vir com esse papo, eu dou, eu faço, no escurinho, ninguém. Tô cheio, ó, por aqui de gente que fala que faz acontece e não mandou um contrato na compra ou na venda. Tá? Tem muita gente nesse nível aí, gente. Você que opera, você que está pondo seu dinheiro, está ganhando, está perdendo, você sabe. É punk, cara. Todo dia uma sabatada na cara. Se você deixar todo dia uma bufetada, se você não for esperto, não for inteligente, sem chance. Gente, eu encerrei por aqui. Para esse objetivo de atitudes e tal, acho que ficou bem claro. Ô Clay, mas quem disse que eu não vou recuperar, cara? Eu tô vindo de 70 mil de ganho. Você acha que eu tô me incomodado com 4 mil, 5 mil reais que eu tomei de stop, cara? Vai lá no Face lá e dá uma olhadinha nas boletas que eu postei, a 8, 5, 3 todo dia. Eu não tô nem aí. Eu parei, errei, parei, fechou a HB, eu falei, amanhã eu vou lá, vou ganhar 3 contas e acabou. Entendeu? Eu não estou preocupado e não estou me lamentando. Eu estou falando assim que tem muita gente que me considera um cara bom. É exagero de vocês. Mas o que acontece? Cara, aconteceu comigo. Dei mole e o mercado passou a mão na minha bunda, legal. E se amanhã eu vier e der mole de novo, vai acontecer de novo. Então qual que é o meu objetivo? Vou ficar dando mole todo dia? Não, peraí, meu. Amanhã eu já vou devagar, entendeu? Gente, assistam a palestra.
Eu tenho um Facebook, eu vou pôr aqui na tela para vocês, tá certo? Eu não ganho corretagem, eu sou contratado da Rico para compor a parte educacional da Rico, tá certo? Então, o meu objetivo com vocês, ele é apenas educacional. Eu ajudo a todos que me chamam, todos, sem exceção, sem horário, e só não dou dinheiro, hein? Mas eu ajudo todo mundo. Quem quiser, é só vir aqui no Facebook e digitar meu nome, ó, Igor. Deixa eu pôr aqui para vocês verem também, porque senão não aparece. E agora cadê a bagaça aqui? Agora eu me perdi aqui. Não estou achando aqui, achei o Hangout. Pronto. Tinha muita tela aberta aqui. Ó, vou pôr aqui agora minha tela. Acho que é esse. Tá aqui, ó. Vocês vão vir aqui no Facebook e digitar aqui, ó. Igor Rodrigues Luiz. Quem quiser me adicionar, fica à vontade, tá certo? Trade ao vivo, rico com você, tá certo? Cara feio aqui sou eu. E outra coisa, eu tenho uma comunidade aqui, ó, que é a comunidade Eu e o Mini Índice. Eu posto meus vídeos aqui, posto meus resultados, as minhas análises, vídeo trade, tem uma série de informações quando eu faço vídeo de trade e tal, eu posto aí. A comunidade chama Eu e o Mini Índice. É uma comunidade, dá uma curtida aqui, vem aqui onde está a mensagem e marca aqui receber notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão responder. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta aqui também. Sempre que possível eu crio o vídeo e respondo para o pessoal, tá? Tem aqui ó, uma imagem que o Rafa Teixeira deixou. Quando você clica em curtir, você clica aqui também no curtir e coloca obter notificações. Aí vai no teu e-mail, ó, a comunidade lá tal publicou um vídeo. E aí você consegue receber esse vídeo, tá? Dá uma olhada aqui, ó, tem um vídeo de trade, ó. Tá aqui, ó. Eu vou copiar o link. Abrir o link numa nova janela. Recortar. Eu vou colar no chat aqui para vocês. E aí... deixa eu achar aqui agora. Fechar meu Face. Essa aqui eu minimizo. E eu vou colar aqui para vocês, tá certo? Assistam esse vídeo aí. Ó. Dê uma olhada. Eu opero assim, todos os dias ao vivo, tá? Não dá, não vai endereço de web aqui. Gente, então fiquem com Deus aí. Não sei se o Osnei tá me vendo aí, quer fazer um encerramento aí, Osnei? Acho que não tá lá. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu vou agradecer a presença de vocês e deixa eu ver se o Osnei tá aqui. Não, já tá tudo certo. Então é isso aí mesmo. Estou encerrando por aqui. Eu vou agradecer a presença de vocês. Se eu falei muito palavrão, é meu jeito, eu não consigo falar muito menos que isso, tá certo? E vamos que vamos. Fiquem com Deus, contem comigo. Se eu puder ajudar, tamo aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Falou!